Aqui você fica bem informado. As principais notícias do estado estão no SBT Rio Grande. De segunda a sexta-feira, agora em novo horário, 12h45. Jornal do SBT. Oferecimento Corsan, levando a vida até você. Olá, bom dia. Susto em Washington depois de um falso alarme de bomba. Papa João Paulo II pode ser proclamado santo até o fim do ano. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha que fraudou o INSS em mais de 2 bilhões de reais. Vigilância Sanitária aumenta a fiscalização dos peixes em São Paulo. E o ministro da Casa Civil defendeu o colega Romero Jucá, alvo de denúncias de irregularidades. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui no Jornal do SBT. Vigilância Sanitária fiscaliza estoques de pescado em São Paulo. O objetivo é combater o surto de difilobotríase, infecção causada pelo consumo de peixe cru ou mal cozido, que já atingiu 18 pessoas no estado em 3 meses. Técnicos da Vigilância Sanitária conferem cada detalhe dos estoques de peixe da CEAGESP, a maior central de abastecimento de São Paulo. Eles escolheram amostras para exames parasitológicos que serão feitos no Instituto Adolfo Lutz. O resultado deve sair na sexta-feira. E vai ser instituído um programa de monitoramento de análises contínua, para ver se detecta algum problema. Nos restaurantes japoneses, onde grande parte do cardápio é à base de peixe cru, o movimento caiu pela metade. Os proprietários fazem de tudo para tentar atrair os clientes. A gente tem trabalhado com peixe fresco, somente com laudo. E mesmo assim a gente tem congelado por 7 dias. O salmão importado do Chile é o principal suspeito de conter o parasita da difilobotríase, infecção que pode ser evitada mediante o congelamento do pescado a 20 graus negativos por 7 dias. Os importadores também decidiram só importar o pescado já congelado do Chile. Até que se esclareça definitivamente a origem desse problema, nós decidimos importar o congelado, que é para dar uma tranquilidade à população. 3 dias depois que o Papa foi enterrado, milhares de fiéis pedem que João Paulo II seja canonizado. Enquanto isso, no Vaticano, o lugar onde o pontífice foi sepultado vai ser aberto ao público. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Igreja Católica, Joaquim Navarro. A cripta da Basílica de São Pedro, onde João Paulo II foi enterrado, vai ser aberta na próxima quarta-feira. A declaração veio no mesmo dia em que o Vaticano respondeu ao anseio de transformar João Paulo II em santo. Notícia esperada por milhões de católicos no mundo. A canonização do Papa pode ter início em outubro, quando os bispos se reúnem, ou a pedido do novo Papa, logo depois de ter sido eleito pelo conclave. Um grupo de cardeais está tentando acelerar o processo de beatificação, mas para que isso aconteça, os católicos precisam comprovar milagres do Santo Padre. O Centro do Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, está recolhendo centenas de gatos abandonados na cidade. A intenção é diminuir a população de felinos, mas os defensores dos animais protestam e lamentam a atitude do órgão da prefeitura. Os gatos ficam 3 dias à disposição de pessoas que queiram adotá-los e depois disso são sacrificados. O Jornal do SBT quer saber, você é contra ou a favor da iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Preto em recolher e sacrificar os gatos abandonados? Eu sou contra porque eu acho que é um ato desumano. Eu seria a favor se caso os animais fossem recolhidos, tratados, se fossem castrados. Eu sou contra a iniciativa de sacrificar os gatos abandonados porque existem outras medidas de controle, alguns programas de adoção, ou mesmo controle aí por meio de castração. Do ponto de vista da saúde pública, a medida é válida, porque através do controle zoonótico pode-se evitar doenças da população. Eu sou contra e acho que devemos pensar em alguma forma de conter essa taxa de nascimento aí desenfreada. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que se pegar esses animais e fazer uma campanha massiva, né, de castração, né, para não se aumentar a população. 4 dos entrevistados são contra o sacrifício de gatos abandonados. Um é a favor. E quem quiser participar do quadro A Palavra é Só Sua, pode escrever para e-mail jornalprodução@sbt.com.br e deixar seu nome e telefone.
O ministro da Saúde confirmou que está estudando a edição de uma norma técnica estabelecendo critérios mais rigorosos para a internação de pacientes nas UTIs. Confira a frase do ministro. A decisão continua sendo dos médicos, mas haverá um protocolo definindo o parâmetro para internação. Humberto Costa, ministro da Saúde. A seguir, chega às livrarias o livro de Dom Cláudio Umes. E ainda, apreensão recorde. Polícia do Paraná encontra 3 toneladas de maconha. Confira logo após o intervalo. José Armando age com a razão. Eu vou me casar com a Patrícia. É a única maneira de eu conseguir esquecer a Esmeralda. Mas a emoção deixa evidente o engano. Pra quem está olhando, amor? O coração não suporta a dura realidade. Chega, vambora. Você tá maluco? Quer fazer o favor de sair daqui? Eu vou sair, mas a Esmeralda vem comigo. José Armando. Vambora. Esmeralda, hoje, 8h30 da noite. Um dia, uma força descomunal tomará conta de todos os jovens. E juntos mudarão a história das pessoas da sua cidade e do seu país. Esse dia está próximo. É o Dia Global do Voluntariado Jovem. Participe! Dia Global do Voluntariado Jovem. O mundo precisa da sua força. O seu Francisco sempre lutou muito para levar uma vida melhor. A grande chance apareceu quando ele encontrou uma carteira com $10 mil no banheiro do aeroporto de Brasília. O dinheiro poderia mudar para sempre a vida do seu Francisco. E mudou. Ele decidiu entregar a carteira à Infraero, que devolveu o dinheiro para o seu verdadeiro dono. Na hora que eu encontrei a carteira, a minha intenção foi de devolver para o dono. Justamente foi isso que eu fiz. E eu entreguei, fiquei tranquilo. Seu Francisco decidiu continuar contando apenas com o suor do próprio trabalho para ter uma vida melhor. Porque seu Francisco é brasileiro e não desiste nunca. A defesa do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang, vai entrar com ação para anular o depoimento de Amair da Cunha. Foi Amair quem acusou o fazendeiro de ser o mandante do crime. Para o advogado de Bida, a confissão foi induzida pela promotoria, que teve contato com o preso antes do depoimento. Vamos ao giro de notícias pelo Brasil. Polícia Federal apreende 3 toneladas de maconha numa oficina mecânica no bairro de Porto Belo, zona norte de Foz do Iguaçu, no Paraná. 3 jovens foram presos, entre eles um rapaz de 17 anos. A polícia apreendeu também 2 carros e uma carreta que levaria a droga para o eixo Rio-São Paulo. A maconha vinha de barco do Paraguai. As chuvas continuam castigando o sul do Pará. Com as cheias, várias estradas estão sem condições para trafegar. A BR-158, principal rodovia de acesso entre o Pará e o Mato Grosso do Sul, está interditada por causa da queda de uma ponte. Caminhões tentam usar caminhos alternativos, mas enfrentam dificuldades. Os prejuízos são muitos, várias cargas estão se perdendo. A Polícia Federal indiciou a presidente da Brasil Telecom, Carla Sico, por formação de quadrilha, divulgação de segredo e corrupção ativa. Carla prestou depoimento nesta segunda-feira em Brasília. Ela é acusada de ter participado da espionagem ilegal envolvendo a multinacional Kroll e a Telecom Itália. Quem é o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes, apontado como candidato à sucessão do Papa João Paulo II? Um livro lançado no final de semana responde várias perguntas que estão fazendo sobre ele. A reportagem é de Mauro Frisman. Diálogo com a Cidade reúne artigos escritos pelo religioso para o jornal Estado de São Paulo. Os textos foram colecionados pelo cônego Severino Martins, responsável pela Catedral da Sé. Entre os pensamentos de Dom Cláudio figuram a paz, a natureza, os mais pobres. Tem um artigo até que chama o primado da pessoa humana, é a pessoa humana, especialmente os mais pobres, a preocupação do Dom Cláudio. Artigos assinados ao longo de quase 7 anos. São várias as questões do ser humano que preocupam Dom Cláudio Umes, mas a principal delas é o desemprego, tanto que o tema aparece em 12
dos 110 textos publicados aqui. Um homem que continua tendo o mundo do trabalho, os trabalhadores e os pobres como alvo da sua atenção principal. A coletânea também traz assuntos polêmicos que dividem pensamentos dentro da própria Igreja Católica, como a pílula do dia seguinte, aborto, célula-tronco e união entre pessoas do mesmo sexo. O técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, não quis comentar a possível contratação de Robinho dos Santos para atuar na equipe espanhola, mas também não descartou que haja uma negociação para levar o jogador para a Europa. Confira a frase. Só dou o jogador como certo quando vejo ele trabalhando. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Real Madrid. Analista, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten volta a jogar hoje na Europa. Isso mesmo, Cíntia. A Guga vai disputar o Master Series de Monte Carlo contra o croata Marit Ancic. Esse é o segundo torneio que o brasileiro disputa depois de sua volta às quadras. Agora, ginástica olímpica. O Brasil vive seu momento de glória. Bom dia, Daniela. Bom dia, Analice. No ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a seleção brasileira mostrou que está no caminho certo para a conquista de medalhas. Laís Souza, Camila Comim e Mosé Rodrigues subiram ao pódio como os grandes atletas mundiais. Mas quem tem Daiane na equipe pode esperar uma surpresa. E por que não dizer um show? No solo, ela foi sublime, única e espetacular. No ar, um voo repleto de leveza, como as deusas e as fadas. Durante sua apresentação, o som do ginásio se calou para mais tarde dar lugar a um canto emocionante que coroou a conquista do ouro de Daiane. Agora o futebol. No Campeonato Espanhol, uma partida para entrar para a história do futebol. Num clássico de encher os olhos desde o início da partida, o Real Madrid foi para cima do Barcelona e foi logo marcando seus gols. O Barça descontou, mas o Real estava impossível e conseguiu marcar mais 2 gols e praticamente garantir a vitória. Ronaldinho Gaúcho ainda marcou um belo gol de falta, mas foi só. No final, Real Madrid 4, Barcelona 2. Agora o Real Madrid está 6 pontos atrás do líder Barcelona. Analice. Obrigada, Daniela. Chuva causa destruição na China. Cidades, vilarejos, casas e estradas, tudo ficou debaixo d'água. – 20 dias de chuvas ininterruptas deixaram parte do sul da China debaixo d'água. Algumas cidades e vilarejos parecem ilhas, com todas as estradas alagadas ao seu redor. Grupos de pessoas percorrem as cidades, procurando e salvando quem não teve tempo de sair de casa antes da tempestade. São milhões de pessoas encurraladas pela água. Casas são levadas pela correnteza, outras simplesmente desabam. O exército se mobiliza para salvar uma aldeia. Tentam construir uma barreira com centenas de sacos de areia, mas a água não se detém. Dias depois do fim das chuvas, os chineses se esforçam em recuperar suas casas e recomeçar suas vidas. Vamos à previsão do tempo para hoje. Tempo nublado e com chuva em Porto Alegre, mínima 19, máxima 22 graus. Sol e pancadas de chuva à tarde em Curitiba, mínima 21, máxima 29. Sol e pancadas de chuva à tarde também em Florianópolis, mínima 25, máxima 31. Sol em Campo Grande, mínima 21, máxima 38. Sol também em Cuiabá, mínima 23, máxima 35 graus. Sol e muito calor em Goiânia, mínima 19, máxima 33. Sol e chuva passageira em João Pessoa, mínima 23, máxima 31. Sol e chuva no fim do dia em Teresina, mínima 24, máxima 32. Em São Luís, sol e chuva, mínima 24, máxima 33 graus. A seguir, polícia prende quadrilha que fraudou o INSS em 2,5 bilhões de reais. E ainda, a justiça houve mais uma testemunha da chacina no Rio de Janeiro. Confira já, logo após um breve intervalo. Quem
Quem não gosta de uma brincadeira? Ave Maria! Quem não gosta de ganhar prêmios? Exatamente! Quem não gosta de um programa bem-humorado? O único vício que eu tenho é de gostar do senhor, seu Ratinho. Programa do Ratinho. Um programa sensacional, digno da sua família. Hoje, logo após o Chaves. O computador do milhão geração 3 é irado. Vem com processador Intel, um completo kit multimídia. São vários modelos e parcelas a partir de R$ 63 mensais. Veja esse com monitor de 17 polegadas, que acompanha impressora multifuncional. Ela imprime, copia até escaneia. E além de ganhar 3 meses de acesso grátis à internet, você ainda recebe todo o pacote de programas. Show, né? É só ligar 0300 789 8383 e você ainda ganha 3 meses de acesso grátis à internet. É tudo que você precisa para ficar ligado nas baladas. Se uma empresa respeita o consumidor, tem políticas ambientais, investe em cultura e faz propaganda com responsabilidade, os resultados rapidamente aparecem. Agora, se uma empresa não faz nada disso, os resultados demoram a aparecer. Demoram, mas aparecem. Verdade ou consequência? A propaganda e o consumidor consciente. 15º Festival Mundial de Publicidade de Gramado. A Polícia Federal iniciou ontem a Operação Tango para desbaratar uma quadrilha que pratica crimes financeiros e lavagem de dinheiro. 19 pessoas foram presas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraíba. A Receita Federal vai investigar cerca de 20 mil contribuintes cujos gastos e movimentações financeiras não condizem com a declaração entregue. Do total de investigados, mais da metade é composta por empresas. Arqueologistas, por acaso, trabalhadores de uma construção em uma cidade próxima a Los Angeles, nos Estados Unidos, descobriram no terreno um esqueleto fossilizado de um mamute, que pode ter até 1.400.000 anos de idade. O fumo é a segunda droga mais consumida pelos jovens no mundo. Só no Brasil, 200 mil pessoas morrem anualmente por causa do cigarro. Para enfrentar o problema, o Brasil aderiu à Convenção Quadro na Organização Mundial da Saúde. Veja na reportagem de Esdras Couto. Cerca de 3 milhões de pessoas sofrem de câncer de pulmão no mundo. A doença que mais mata homens no Brasil é uma das consequências do uso do tabaco. Israel é um dos exemplos de brasileiro. O músico que fumava até 3 maços de cigarro por dia, hoje está em tratamento. Eu me senti muito melhor com meus amigos, com a sociedade. Para combater o problema, a ONU lançou um acordo mundial que pretende controlar o uso do tabaco nos países. A Convenção Quadro é um tratado internacional adotado por 192 países membros das Nações Unidas. Ela foi criada porque o número de pessoas mortas anualmente por causa do uso do tabaco já chega a 5 milhões de pessoas. O assunto foi tema do primeiro seminário estadual pela ratificação da Convenção Quadro, em que o Brasil faz parte dos países que ainda não ratificaram. Se quiser fazer parte da convenção, o Brasil precisa aprovar as exigências no Congresso Nacional. 61 países já ratificaram as medidas. Se o Brasil aderir, terá benefícios. O Brasil vai fazer parte de um grupo onde serão investidos recursos internacionais na questão da cultura de substituição do tabaco, investimentos em saúde, na educação, para melhorar a qualidade de vida da população em geral. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em alta de 0,06%. O dólar fechou o dia estável, cotado a R$ 2,58. A sociedade conseguiu derrubar a MP 232, mas isso não quer dizer alívio na carga tributária. Não é, Denise? Bom dia. Bom dia, Analice. Não mesmo. Para começar, a CMP, a carga tributária apenas deixa de subir. E o governo ainda pretende mudanças nas condições da retenção de tributos na fonte, em vários setores, o que implicaria antecipação de arrecadação. Isso compensaria, em parte, o que deixou de ganhar com o MP. Embora não caracterize aumento de carga, a antecipação
pode trazer dificuldades de capital de giro para as empresas. E as ações contra a sonegação estão sendo intensificadas. Cruzamento de dados, como entre cartões, contas bancárias e declaração, maior possibilidade de cair na malha fina. Enfim, a Receita quer reduzir as brechas por onde podem escapar recursos. E não dá para ser diferente. Não só por uma questão legal de combate à sonegação, mas porque o governo precisa de dinheiro. Além da meta de ajuste das contas, prevista em 4,25% do PIB, informalmente se tenta atingir um percentual maior, até para fazer frente ao impacto que os juros altos têm sobre a dívida pública e, consequentemente, sobre as contas do governo. Sem aumento de arrecadação, a situação fica mais complicada. Por enquanto, a arrecadação no ano ainda está acima do previsto no orçamento, mas há a possibilidade de perdas, inclusive porque a economia em 2005 deve crescer menos que em 2004, o que já implica menor geração de tributos. Para compensar, a Receita está cada vez mais em alerta. Analice. Muito obrigada, Denise. Acompanhe mais informações da previsão do tempo. Em São Paulo, terça-feira com sol e possibilidade de chuva, mínima 21, máxima 31 graus. Sol e possibilidade de chuva também no Rio de Janeiro, mínima 21, máxima 34. Sol e chuva rápida em Vitória, mínima 25, máxima 32. Sol e pancadas de chuva em Aracaju, mínima 26, máxima 31. Sol em Palmas, mínima 24, máxima 35 graus. Em Belo Horizonte, sol, mínima 18, máxima 29. Sol também em Brasília, mínima 17, máxima 29. Sol e chuva à tarde em Macapá, mínima 25, máxima 30. Sol e pancadas de chuva em Boa Vista, mínima 25, máxima 32 graus. Justiça ouve mais uma testemunha da chacina da Baixada Fluminense. Por questão de segurança, o depoimento foi no Fórum do Rio de Janeiro. 7 dos 8 policiais militares indiciados pela chacina na Baixada Fluminense foram reconhecidos. Um deles faria parte de um grupo de extermínio. A reportagem é de Nathalie do Colombier. O primeiro depoimento na Comissão de Direitos Humanos da Alerj foi do chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins. Foram usadas imagens para mostrar aos deputados os detalhes da chacina. Segundo Álvaro Lins, ao contrário do que tinha sido divulgado até agora, 29 pessoas foram vítimas da chacina em Queimados e Nova Iguaçu. As minhas investigações, elas apontaram inicialmente para um motivo de satisfação com a linha de disciplina que passou a ser imposta do batalhão de Caxias e de Mesquita. 8 PMs tiveram a prisão temporária decretada. No Fórum do Rio, policiais federais fortemente armados reforçaram a segurança. A testemunha que mora em Nova Iguaçu prestou depoimento à Justiça. É a terceira testemunha a depor na Justiça, em produção antecipada de provas. Apesar do processo não ter sido iniciado ainda, nós já procuramos dar cunho judicial a esse ato, o que já dá uma relevância de prova muito maior. A Polícia Civil já começou a ouvir o dono e os frequentadores de um bar em Nova Iguaçu, onde os policiais podem ter planejado a chacina. E a Polícia Federal se concentra agora na suposta ligação entre os policiais e a máfia de caça-níqueis. É que foram apreendidos com os PMs rádios transmissores de uma empresa que explora os jogos eletrônicos em Queimados, Nova Iguaçu e Itaguaí. O presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, rebateu a afirmação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz que entre o PT e o PSDB as diferenças são pequenas e que o que afasta os dois partidos é a luta pelo poder. Confira a frase de Genuíno. Temos diferenças programáticas e estratégicas com o PSDB. Por outro lado, o PT tem de ter uma relação politizante e de alto nível com o PSDB. José Genuíno, presidente nacional do PT. A seguir, cardeal americano gera protesto ao rezar missa no Vaticano. E ainda susto em Washington depois de um falso alarme de bomba. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Confira já. Nas próximas 24 horas, você vai fazer uma escolha sem falta. Eu vou fazer tudo o que você mandar. Ele é um policial que não segue regras. Me acha doido, né? Faz sua própria lei. Use uns coletes, o bicho vai pegar. Pela primeira vez na televisão, dia de treinamento. Quer ir pra cadeia ou ir pra casa? Oscar de melhor ator para Denzel Washington. Esfria a cabecinha, ou então me mata. Hoje, 10h30 da noite, no Cine Espetacular. Oferecimento Banco do Brasil. Realize seus sonhos com Ourocard.
idosa acaba de invadir os supermercados. Chegou a nova Hellmann's 0% colesterol. O prazer de uma vida mais saudável. Chegou a promoção Gillette Foam facilita a sua vida. Você concorre a 3 carros. Compre uma espuma de Gillette Foam e responda no site ou no telefone da promoção qual é a espuma pronta para barbear da Gillette que facilita a sua vida. Informe-se nos pontos de venda. Venha participar dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, Jergues 2005. Mais de 400 mil alunos participantes, 435 municípios. De abril a outubro, 7 modalidades esportivas estarão desfilando exemplos de integração e determinação. É a grande oportunidade de seu talento ser descoberto. Procure as coordenadorias regionais da Secretaria de Educação e faça sua inscrição até 15 de abril. Venha você e sua escola para o Jergues 2005. Apoio SBT Sul. Nunca vi nada igual. São mais de 40 casas. Se você quer sair do aluguel e morar num cantinho só seu, compre e pague em dia o carnê do baú. Festival da Casa Própria. É o baú ajudando você a realizar o seu sonho. O ministro da Casa Civil, José Dirceu, defendeu nesta segunda-feira o ministro da Previdência Social, Romero Jucá, alvo de novas denúncias. Setores do PMDB acreditam que tudo não passa de armação política. Vamos a Brasília com Karine Gonzaga. A nova denúncia trazida pela revista Época acusa o ministro da Previdência, Romero Jucá, de desviar funcionários da Prefeitura de Boa Vista para trabalhar em sua campanha ao Senado em 2002. Detalhe, a prefeita de Boa Vista é Tereza Jucá, esposa do ministro. De acordo com a reportagem, 3 meses antes da eleição, a verba destinada à cooperativa passou de R$ 1.900.000 para R$ 2.700.000 por mês. O presidente do Senado, Renan Calheiros, responsável pela indicação de Jucá para o ministério, refuta as acusações. Antes da nomeação, o governo levantou qualquer coisa que houvesse contra ele e não encontrou nada, absolutamente nada. Por isso é que ele continua a ter o nosso apoio, a nossa confiança e o nosso respaldo. O líder do PMDB no Senado apresentou documentos que indicam que as testemunhas contra Romero Jucá teriam sido compradas na eleição de 2002. Tem aqui o depoimento tomado pela Polícia Federal de um cidadão que mostra que os 3 que denunciaram compraram, e temos a fatura, compraram carro, cada um recebeu R$ 12.000. Para alguns PMDBistas, as denúncias não passam de armação. As suspeitas recaem principalmente sobre as alas insatisfeitas do PT e do próprio PMDB. Mas o governo tem saído em defesa do ministro da Previdência. Isso é um problema que o Ministério Público e a Justiça estão analisando, não há condenação e no Brasil, até prova em contrário, todos são inocentes. O mesmo deputado da medida provisória 232 teve outra ideia mirabolante. Vamos ao comentário de José Neumani Pinto. Bom dia, Neumani. Cíntia, Analice, minhas amigas e meus amigos do SBT, bom dia. Eu tô rindo, mas vou falar de uma coisa dolorosa. Eu me lembrei daquela piada do Milor Fernandes, na época da ditadura, né? Só dói quando eu rio. Pois é, só rio quando dói, né? Esse Jorge Rachid, ele conduziu a nau do governo ao naufrágio absoluto. Aquela medida provisória 232, que era o cúmulo da burrice e do cinismo, da disfarçatez e da burocracia. Depois da derrota horrenda do governo, da catástrofe no Congresso, ele volta ao ar. Quer dizer, qualquer pessoa medianamente ajuizada se teria escondido um pouco. Ele não. Ele apareceu para dizer à imprensa, alto e bom som, que a Receita vai combater a sonegação de 2 formas. Vai tornar uma fiscalização mais rigorosa e vai aumentar a arrecadação prévia, né? Antecipação do imposto dos assalariados, né? Isso é de um cinismo total, porque a fiscalização é uma obrigação da Receita, não precisa anunciar à imprensa. E a antecipação de receita, olha, é de uma cara de pau, até porque é de uma simplicidade, de um comodismo, arrancar mais dos assalariados. Mas o Jorge Rachid não tem jeito. Quando eu o vejo, sempre tenho saudade do Everardo Maciel. Eu nunca pensei que ia ter saudade do Everardo. Mas eu me lembro daquela piada do Simonsen, né? Que o vaiado, o tenor vai ao palco e diz: aspeta ele barítono, espera o barítono, que ele é muito pior, né? Zé Neumani Pinto, direto ao assunto. Obrigada, Neumani. Vamos a outras informações da previsão do tempo. Terça-feira com pancadas de chuva em Salvador, mínima 25, máxima 29 graus. Sol e chuva em Belém, mínima 24, máxima 32. Sol e pancadas de chuva em Fortaleza, mínima 25, máxima 31.
Sol e chuva passageira em Natal, mínima 23, máxima 31. Sol e chuva em Porto Velho, mínima 24, máxima 33 graus. Sol e pancadas de chuva à tarde também em Manaus, mínima 25, máxima 31. Sol e chuva passageira em Recife, mínima 24, máxima 31. Sol e chuva passageira também em Maceió, mínima 23, máxima 31. Sol e possibilidade de chuva à tarde em Rio Branco, mínima 24, máxima 32 graus. 2 repórteres do Diário Sensacionalista de Londres, The Sun, entraram no castelo de Windsor, onde vive a rainha da Inglaterra, disfarçados de entregadores de mercadorias. Eles levaram uma bomba falsa, o que serviu para preparar uma reportagem mostrando a fragilidade do sistema de segurança real. O Jornal do SBT quer saber, você considera válido o uso de disfarce por jornalistas com o objetivo de preparar uma reportagem? Acho que não é válido, pois pode acontecer alguma coisa grave. É válido sim, dependendo do disfarce, que poderia até ter causado a própria morte. Eu sou favorável que o jornalista deveria receber prêmio por mostrar a fragilidade da segurança do castelo. O jornalista quis mostrar a fragilidade da segurança do castelo e, ao mesmo tempo, se promover e virar notícia. Eu sou a favor da liberdade de imprensa e acho que ele prestou o serviço à família real. 4 dos telespectadores ouvidos consideram válido o uso de disfarces para o jornalista conseguir uma reportagem. 1 é contra essa prática. E quem quiser participar do quadro A Palavra é Só Sua, pode escrever para o e-mail jornalprodução@sbt.com.br e deixar seu nome e telefone. Alarme falso de bomba assusta americanos. E cardeal americano provoca polêmica durante missa no Vaticano. Vamos ao giro de notícias pelo mundo. Alguns fiéis protestaram na Praça São Pedro, no Vaticano, nesta segunda-feira. O motivo foi a presença do cardeal americano Bernard Law, que celebrou a 4ª missa em homenagem ao Papa João Paulo II. Bernard renunciou ao cargo em 2002, depois de ter sido acusado de encobrir casos de abuso sexual na Igreja Católica dos Estados Unidos, envolvendo sacerdotes. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se encontrou nesta segunda-feira com o premier Ariel Sharon, no estado americano do Texas. Bush reafirmou apoio à retirada israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Em contrapartida, exigiu que Israel pare de invadir o território palestino com novas colônias. O acordo faz parte do processo de paz para o Oriente Médio. Em Washington, alarme falso de bomba. Autoridades prenderam um homem que estava na porta do Capitólio americano com 2 malas de viagem. O medo de terrorismo fez com que parte do prédio do Congresso fosse esvaziado às pressas. Por fim, a polícia detonou as malas, mas não divulgou o conteúdo delas. O PT está se preparando para brigar pela reeleição do presidente Lula. A cúpula do partido falou abertamente sobre como vão conquistar um segundo mandato durante uma reunião que aconteceu no último sábado no Rio de Janeiro. Confira a frase. O PT aprendeu, não ganha nem governa sem alianças e coalizões. José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil. Veja as notícias que são manchetes nos jornais de hoje. O estado de São Paulo, saldo comercial bate recorde. Jornal do Brasil, federais prendem 13 por crime do colarinho branco. O estado do Paraná, prefeituras bem informadas para não errar das contas. Estado de Minas, inflação sacrifica mais os idosos. À tarde, movimentos urbanos e rurais ocupam a sede do INCRA. O Jornal do SBT fica por aqui. Tenha um bom dia. Obrigada pela sua atenção. Uma ótima terça-feira para você. SBT Canal 5 de Porto Alegre. Hoje às 15h15, capítulo inédito de A Usurpadora. E logo após, Charme, com Adriane Galisteu. Jornal do SBT. Oferecimento Corsan, levando a vida até você.